Amados, a paz do Senhor. É com muito prazer e com muita satisfação que eu entro aí na sua casa através da palavra de Deus. Eu creio que nesse dia o Senhor tem uma palavra ao seu coração. E para isso eu quero te convidar, se você possui um exemplar da Bíblia Sagrada, abrir a sua Bíblia no livro de Jó, capítulo de número 19, versículo de número 25. Jó, capítulo 19, verso 25, diz assim a palavra do Senhor. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Essa palavra, ela é tremenda. Jó, ele inicia a narrativa bíblica contando a história de Jó, e essa história, ela é tremenda. Jó vai ser provado pelo Senhor. E no início dessa prova, este homem íntegro, servo de Deus, sincero, que se desvia do mal, vai ser provado pelo Senhor de maneira tremenda. E nesse momento de provação da vida de Jó, Jó mostra-se animado, porque ele perde todas as coisas, mas ele se mantém inabalável. Ele não murmura, ele não fala mal contra Deus, nem contra ele, nem absolutamente contra ninguém. Algumas pessoas são punidas ou passam por alguns processos de provação na sua vida, e isso se dá por algumas coisas que elas cometem, então elas são justamente provadas. Mas Jó é um homem que vai ser provado sem causa, ou sem aparente causa. E nesse momento, Jó sendo provado, ele vai se manter inabalável. Dada essa oportunidade, a Bíblia vai dizer que a mulher dele, inclusive, depois de vê-lo já raspando-se com um caco de telha, totalmente à margem, totalmente destruído, sem ter mais aparente nenhuma expectativa de vida a não ser a sua fé, absolutamente mais nada além disso. A Bíblia vai dizer que este homem, ele estando ali no Senhor, a mulher dele se levanta contra ele e vai dizer para ele: tu ainda está adorando ao Senhor teu Deus, amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas a Bíblia diz que Jó não atribui a Deus culpa alguma e ele ainda diz para sua esposa: mulher, tu falas como uma louca. Recebeste o bem de Deus com prazer e o mal tu não queres aceitar? A história de Jó é uma história extremamente conhecida. Ele é um homem que se mantém íntegro e inabalável diante a tantas perdas. Ele perde filho, ele perde casa, ele perde família, ele perde tudo, ele perde status, ele perde absolutamente tudo. Mas ele se mantém inabalável. Pelo menos até esse momento no capítulo 2 do seu livro. Mas a Bíblia vai dizer que antes, ou melhor, depois do capítulo 2, este homem que vai dizer uma das frases mais conhecidas entre nós, olhando para sua esposa, ele vai dizer: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Esse é o Jó que está recém-provado. Esse é o Jó que acabou de receber uma notícia de desgraça. Esse é o Jó que está no início, vivendo o início de uma história trágica na sua vida. E todos nós somos assim. No início de uma história trágica, no início de uma desgraça, quer seja uma morte, quer seja um problema na vida conjugal, quer seja a perda de um filho, quer seja uma perca de bens, quer seja uma perca de status, seja lá o que for que você perdeu, o início de nós que estamos na presença de Deus, a gente reage como Jó. No saí do ventre da minha mãe, não voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Só que essas palavras não comovem a Deus para que Deus possa retirar Jó dessa prova. Porque o Senhor, ele nos sonda muito mais além das nossas palavras. E Jó mantém-se provado. Jó continua sendo provado pelo Senhor. E neste momento que ele está sendo provado, aparentemente inabalável, nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá, ele continua firme. É como se fosse a segunda-feira da vida de Jó. É como se a prova, se a desgraça e se todos os males que ocorreram na vida de Jó tivessem acontecido no sábado. Domingo, nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá. Segunda, nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. Terça, nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. Quarta, nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. Sabe por quê? Porque nós somos doutrinados, disciplinados a agir dessa forma, com entusiasmo. Há um investimento da parte de Deus sendo feito na tua vida.
Você vai para a escola bíblica dominical, você adora a Deus, você recebe palavra de bênção na tua vida. Talvez você tenha um pastor que te aconselha. Ao contrário, talvez até da vida de Jó, você tenha uma mulher que te ajuda, um marido que te ajuda, um pai que te ajuda, um vizinho que te auxilia, um amigo que te impulsiona. E quando nós recebemos essas palavras, nós nos colocamos como Jó. No saí do ventre da minha mãe e não voltarei para lá. O problema é que o tempo passa e o tempo mostra para nós que as nossas palavras não são apenas aquelas que falamos na nossa boca, mas que a prova está gerando dentro de nós algumas coisas. E depois desse período de tempo, a Bíblia diz que Jó, agora sim, ele vai abrir a boca. E a Bíblia diz, depois destas coisas. Não é antes, é depois destas coisas. Depois que ele perdeu filho, depois que ele perdeu casa, depois que a vida conjugal dele virou uma bagunça, depois que ele perdeu o status, depois que ele perdeu o amigo, depois que ele perdeu a aparente esperança, o nu saiu do ventre da minha mãe, não voltarei para lá, acabou. E agora Jó vai abrir a sua boca a partir do capítulo de número 3 e vai começar a amaldiçoar o dia do seu nascimento. E ele começa a dizer, por que é que houve seios que me amamentassem? Por que é que houve madre que me gerasse? Por que é que o Senhor me permitiu ver a luz do dia? Por que é que eu estou nessa situação? Por que é que houve regaço que me acolhesse? Por que é que houve braços que me segurassem? Oh, meu Deus! O Senhor mantém Jó debaixo dessa provação. E depois que ele passa esse período, aí sim, ele não fala só o que ele foi ensinado. Ele não fala só o que ele foi aconselhado. Ele não fala só o que ele foi doutrinado. Mas ele vai falar de fato e de verdade o que começa a passar pelo seu coração. E faz-me lembrar da palavra de Deus ao povo de Israel no deserto. Quando diz, coloquei-te nesse deserto para te provar, para te humilhar, para saber o que é que se passava no teu coração. Aleluia! Eu tenho uma verdade de Deus para a tua vida. E essa verdade é que você está sendo provado sim. Mas não é pelo diabo, não. É por Deus. Porque aquele que é de Deus, o maligno não toca. E todas estas coisas que estão acontecendo na tua vida é para Deus te moldar, para que você seja melhor. E em segundo plano da parte de Deus para a tua vida é para que você entenda que Deus trabalha não com palavras faladas, mas com sinceridade de coração. Aleluia! Jó continua nesse processo. E do capítulo 3 ao capítulo de número 38, passa-se um tempo não de murmuração contra Deus, porque Jó não atribui culpa nenhuma de tudo que ele passa para Deus, mas ele coloca sobre si. E ele começa a achar e a colocar que ele está sendo provado por causa dele mesmo. E se ainda que não tenha motivo nenhum aparente, ele está naquela situação ali e não sabe nem por que está. E se estou aqui, era melhor que eu nem estivesse aqui. Oh Deus, você tem falado tantas coisas acerca da tua vida, tem falado tantas coisas acerca da tua família. Por que todas estas coisas te sobrevieram? E você diz porque o diabo entrou, porque o diabo fez, porque o diabo destruiu. Mas não é o diabo, não. Aleluia. A tua prova tem um tempo determinado por Deus para começar. E ela também tem um tempo determinado por Deus para acabar. Talvez você esteja como Jó. A Bíblia diz que no capítulo de número 19, no verso de número 10, ele vai dizer, arruinou-me todos os lados. Arruinou-me de todos os lados. E eu me vou. E arrancou-me a esperança como de uma árvore. Nós lemos o capítulo 19, verso 25. Mas se você der uma passada no verso 10, você vai ver que Jó fala com a sua boca aparentemente como alguém totalmente sem esperança. Arrancou-me, levou-me tudo, me arruinou de todos os lados. Ele está falando da situação atual da sua vida. Mas nem passa o capítulo 19. Ainda no capítulo 19, no verso 25, ele vai dizer, mas eu bem sei que o meu Redentor vive. Mas eu bem sei que o meu Redentor vive. Eu vou repetir isso para você. Mas eu bem sei que o meu Redentor vive. E por fim, ele se levantará sobre a terra. O que Jó está fazendo no verso 25 é contrariando o que ele acabou de falar no verso 10. Porque no verso 10 ele diz, eu não tenho mais esperança. Eu sou como o galho de uma árvore que foi cortada. Eu não tenho mais esperança. Mas no verso 25 ele vai dizer, mas eu sei
que o meu Redentor vive. Oh, meu Deus, a gente fala tanta coisa quando está sendo provado, mas lá no fundo, no intrínseco da alma, aleluia, o Espírito Santo está dizendo, você está sendo provado, mas você sabe que eu vou te honrar. Você está sendo provado, mas você sabe que tem uma promessa. Você está sendo provado, mas você sabe que não está sozinho. Você está sendo provado, mas você sabe que eu sou contigo. Quando tu passares pelas águas, elas não te afogarão. Quanto aos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti, diz o Senhor. Aleluia! O que Jó está falando aqui é uma alusão à cultura levítica, ou melhor, à lei levítica. A lei levítica dizia o seguinte, que o Redentor e o Remidor é um parente distante, ou seja, se uma mulher ficasse viúva, ou se uma família caísse em desgraça, se um órfão de repente aparecesse no meio da família, o parente mais distante se levantava. E ele se levantava para resgatar esse órfão, levantava-se para resgatar essa viúva, levantava-se para remir esta família, pagava sua dívida, tomava sua herança de volta e começava a colocar aquela pessoa que foi abandonada mais uma vez na sociedade, debaixo de algo moral, debaixo de algo que era um homem, um ser humano, direito e decente, sem vergonha do que viveu. Esse era o papel de um resgate segundo a lei levítica. E o que Jó está dizendo é, eu sei que o meu Redentor vive. Talvez alguém pense assim, Jó, mas quem que vive, Jó? Todo mundo morreu. Você perdeu seus filhos. Você perdeu seus possíveis resgatadores. Você não tem mais ninguém. A sua mulher não pode responder por você. Muito pelo contrário. Alguém vai até dizer que ela foi auxiliadora do diabo por incitar Jó a tentar abandonar o Senhor teu Deus. Mas ele vai dizer, alguém ainda vive. Aleluia. O que Jó está dizendo, para que você entenda bem o que o Espírito está falando para você nesse dia é, nem todo mundo morreu. Nem tudo se foi, nem tudo acabou, aleluia, eu ainda tenho alguém que vive. O que o Senhor Jesus está me usando nesse dia para falar para você é, bota essa tua memória para pensar e comece a ver que nem todas as pessoas se afastaram, que nem todos os amigos te abandonaram, que nem todos os parentes te deixaram, porque a palavra diz ainda que uma mãe, pode uma mãe esquecer-se do filho que gerou? Pode esquecer? Pode até abandonar, mas uma mãe que gera não esquece. Porém eu, Senhor, todavia, nunca me esquecerei de vós. Eis que tenho o vosso nome gravado na palma da minha mão, aleluia. Você está na mão de Deus e o Senhor está me usando nesse dia para te dizer, eu vivo e estou vendo o que você está passando. Você precisa ser como Jó. Ainda que vez ou outra você diga, a esperança se arruinou, eu estou destruído de todos os lados. O Senhor está dizendo, traga a tua memória, que você ainda tem um parente. Quem é esse parente? Minha mãe? Meu tio? Vovô? Aquele primo lá de 3º, de 4º, de 5º, de 8º grau? Não. O Senhor é o teu Redentor. No Antigo Testamento, há uma revelação óbvia para isso, que foi de Boaz para com Ruth. Ele é aquele que remiu Ruth, tirou ela da margem e colocou ela por sobre, colocou ela em cima. Oh, aleluia! No hebraico essa palavra se diz Goel. O termo utilizado de Jó, quando ele faz essa referência, no verso 25, dizendo, eu sei que o meu Redentor vive, ele está dizendo, eu sei que Goel vive. O que ele está dizendo é caro, mas eu tenho alguém que pode pagar o preço. É caro, mas eu tenho alguém que pode restaurar a minha vida. O que ele está dizendo é caro, mas eu tenho alguém que é dono do ouro e da prata. Aleluia! Talvez você está vivendo uma situação que você pensa, é impossível. Não tem ninguém para reconstruir, só que o Senhor está te dizendo nesse dia, eu posso restaurar esse casamento. Eu posso resgatar essa vida do tráfico. Eu posso resgatar essa moça da prostituição. Eu posso resgatar este homem de qualquer sarjeta que ele esteja. Eu posso resgatar o cachaceiro da cachaça. Eu posso resgatar qualquer um de qualquer lugar. Goel vive, aleluia. Goel vive, aleluia. O Senhor está me usando e eu sinto a presença de Deus aqui. E você também está sentindo a presença de Deus aí em casa. E isso não é emocional não, isso é presença do Espírito Santo entrando na tua casa através desse televisor. Goel vive e ele está vindo. Está vindo para te tirar, está vindo para te resgatar. Está vindo para te tirar da onde você está. Está vindo para te tirar dessa margem que você está. De depressão, de abandono, de tristeza. Oh, aleluia. Muitas incertezas. Jó tem muitas dúvidas e ele revela todas elas. Do capítulo 3 ao capítulo de número 38 ou 37, se eu não me engano. Por que eu estou aqui?
porque houve seios que me amamentassem, porque eu não morri no dia que eu nasci. Seja maldito o dia em que disseram que um homem nasceu, que se converta em trevas o dia em que eu nasci, que seja convertido em trevas o dia que eu nasci. Por que é que houve seios que me amamentassem? Olha só o que ele vai dizer, trazendo para o populacho. Porque houveram pernas que me acolhessem, porque minha mãe abriu a madre, porque eu fui amamentado. Tantas dúvidas, mas há uma certeza no verso 25. O que eu te peço em nome de Jesus, querido. Tem muitas dúvidas. Talvez você não sabe que dia vai ser promovido. Talvez você não sabe que momento a promoção vai chegar. Talvez você não sabe em que casa você vai morar. Talvez você ainda não conheça para qual endereço você vai mudar. Você que está esperando no Senhor talvez um casamento. Talvez você ainda não saiba o nome do seu resgatador aqui na terra. O nome de quem vai te levantar aqui na terra. Você que está aguardando uma exaltação de Deus no ministério. Talvez você não saiba o dia da sua ordenação. Oh, aleluia. Mas uma certeza você tem que ter. Qual? Goel vem aí. O meu Redentor vive. Vive e vê. Ele vai se levantar. Quem é ele, irmã Camila? Eu vou te dizer. Apocalipse capítulo 1, versículo 18. João está recebendo a revelação escatológica das últimas coisas, as coisas que em breve hão de acontecer. E de repente ele se apresenta, ele está diante de Jesus glorificado. E esse Cristo, aleluia, vai pôr a mão direita sobre o ombro de João. E vai ser tanto poder que João vai receber naquela visão, que ele não aguenta o poder do Cristo sobre o seu corpo. E ele cai de joelhos. E a Bíblia diz que lhe falta então força. E estando de joelhos, a voz do Senhor Jesus vai se manifestar a João. E vai dizer, João, não temas. Aleluia. Não temas. Maria, não temas. Sandra, não temas. Pedro, não temas. Susana, não temas. Aleluia. Cláudio, não temas. Eu não sei quem é você, mas não temas. E o Senhor Jesus continua a falar e ele vai dizer, não temas. Eu sou o primeiro e o último. E por fim ele vai dizer, verso 18. Aquele que vive. Estive morto, mas vivo estou. Pelos séculos dos séculos. E tenho a chave do inferno e da morte. Quem é ele? Ele é Jesus, o nosso resgatador. Hoje eu tenho certeza que você pode estar sendo provado. Mas você tem um privilégio que Jó não teve. Qual? De ter sido remido e ter ouvido falar do Redentor e ter crido nele. Aleluia, ele te remiu e ele te redimiu e ele está vivo. E eu quero repreender agora toda apostasia, todo o ostracismo espiritual. Todas as tentações espirituais que estão à tua volta. Tentando te fazer abandonar a fé. Porque o diabo, ele é assim. Se você é dizimista, por que você está nessa pobreza? Se você dá oferta, por que tua vida não dá para frente? Oh, aleluia. Mas você vai dizer para ele, eu posso até não saber essas coisas, mas de uma coisa eu sei. Aleluia. Oh, aleluia, ele vive. Ele vive. E por fim se levantará sobre a terra. E eu fecho aqui. E concluo essa palavra de Deus para a tua vida dizendo que o capítulo 42, o Senhor já se manifestou a Jó no capítulo 38. E quando o Senhor se manifesta a Jó no capítulo 38, o Senhor diz para Jó, levanta-te e eu falarei contigo. Abre os teus ouvidos porque eu vou falar. Cinge-te como homem os teus lombos. O que Deus está dizendo para Jó é, ô rapaz, tu ainda nem é homem para falar comigo. Às vezes a gente acha que tem todo o direito de falar para Deus o que a gente pensa, o porquê que nós estamos desse jeito. Mas aprove ao Senhor me provar, ou está te provando. Aleluia. E no capítulo 42, Jó vai abrir a boca e ele vai finalizar o seu livro, o seu texto, a narrativa bíblica. Não com uma dúvida, mas com uma certeza. Eu encerro aqui dizendo para você que a história da sua vida não se encerra com uma dúvida, mas se encerra com uma certeza. Aleluia! E essa certeza que Jó vai dizer é, bem sei que tudo tu podes. E nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. No final de tudo isso, você ainda vai agradecer a Deus por essa prova que você passou. No final de tudo isso, você ainda vai louvar a Deus por essa porta que se fechou. No final de tudo isso, você ainda vai agradecer por essa aliança que foi rompida. No final de tudo isso, você ainda vai dar graças a Deus pelos amigos que partiram. No final de tudo isso, você ainda vai render graças ao Senhor e você vai dizer, bem sei que tudo tu pode.
Esse tudo tu podes aqui não é de vitória só não. Esse tudo tu podes aqui tu podes até me provar. Aleluia. Porque eu sei que tu vive. Aleluia. Quero orar pela tua vida agora. Fecha os teus olhos aonde você está. Curve a sua cabeça. Senhor nosso Deus e meu Pai. Aleluia. Senhor nosso Deus. Abençoa agora essa vida que ouviu essa palavra. E que assim como Jó está sendo provado. E em meio ao mar de dúvidas, em meio ao mar de acontecimentos, não sabe o que fazer, não sabe para onde ir, porque ainda não obteve uma resposta. Mas neste dia, esta palavra é uma direção. E esta palavra, Senhor, possa trazer calma e paz a esse coração aflito, na certeza de que em meio a tantos questionamentos, há uma certeza. Eu sei que meu Redentor vive. O resgate vem aí. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.